O que significa o conceito Smart Water e o que não faz parte desse conceito? Quais projetos Smart Water existem no saneamento brasileiro relacionados a perdas de água? Quais os principais pontos a se observar nessa jornada de transformação digital? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o tema das perdas de água, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Piero e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou área relacionada ao assunto e está procurando conteúdo sobre perdas de água, esse é o lugar onde iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias, contar algumas histórias e divulgar esse tema tão importante. Te convido a aproveitar cada segundo e, se você gostar, compartilhar esse conteúdo para fazer sua parte na missão de espalhar o uso consciente da água. Hoje o nosso tema será Smart Water, o conceito que ajuda a reduzir perdas. O nosso convidado especial será o engenheiro Flávio Silva. O Flávio é engenheiro eletricista com mais de 20 anos de experiência, mestre e doutorando com foco em eficiência operacional e transformação digital no saneamento. É especialista na aplicação dos conceitos de Smart Water e GM Digital para a modernização da gestão de sistemas de água e esgoto, com ênfase na redução e controle das perdas. Tem experiência prática no desenvolvimento e implementação de projetos inovadores como ETA 4.0, POS 4.0 e participou ativamente da concepção de diversos projetos de inovação na Corsan, além de ser um nome reconhecido nos fóruns da SWAN e The Water Research Foundation. Então, estaremos batendo um papo com um profissional que é um craque da inovação. Está muito profundamente ligado ao tema da transformação digital no saneamento. Além disso, trata-se de um amigo especial e gentil que se dispôs a estar aqui hoje e compartilhar seu valioso conhecimento conosco. Boa noite, meu amigo Flávio Silva. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E antes da tua saudação, já vamos tacar a ficha aqui. Muito tem se falado sobre Smart Water, mas também tem muita confusão sobre o tema, né? Sem dúvida nenhuma, é um assunto importante do saneamento atualmente. E, embora esse tema dialogue com cidades inteligentes e muito do que há na sociedade atual em termos tecnológicos, a gente percebe que, para a maioria dos profissionais, isso ainda parece algo distante. Conta para a gente tua visão sobre isso e a relação com o tema das perdas, além de outras coisas que tu quiseres compartilhar. O que significa, então, o conceito Smart Water e o que não faz parte desse conceito? Seja muito bem-vindo, agora é contigo. Obrigado, Piero. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, saudar a sua audiência aí, espetacular. Eu já tive assistindo alguns dos primeiros episódios, né? A minha relação com o tema de perdas é intrínseca à busca de eficiência, né? E sustentabilidade no saneamento, energia elétrica, cidades inteligentes, enfim, que tem sido um motor na minha carreira. Tá? O meu background ele é na parte de telecom, né? Eu sou engenheiro eletricista, então eu comecei minha carreira com a parte de telecom, que era a parte mais desafiadora ali da engenharia elétrica, trabalhando em operadoras, enfim, empresas fornecedoras de equipamentos. E daí eu passei pela parte de energia elétrica, então na energia elétrica eu já trouxe essa pitada de transformação digital que a telecom tem intrínseca, né, tem nativa dela. Então a gente já trabalha, o meu projeto de mestrado foi na parte de redes elétricas inteligentes, né, as smart grids. Então na parte de comunicação foi na UFSM mesmo. Então, aquilo ali já me deixou mais feliz e, coincidentemente, eu entrei via concurso aí, como engenheiro eletricista, igual você, né, na Corsan, né. Primeiramente, eu comecei trabalhando lá na Corsan, no departamento de operação e manutenção, né, depois da região metropolitana. Depois eu virei coordenador operacional, né, no Instituto da região metropolitana mesmo, e daí fui para a área de inovação, onde eu comecei meu doutorado, e meu doutorado foi pegando aquela parte do Smart Grid e tentando trazer alguns aspectos para a parte de Smart Water, né, que são redes inteligentes. Daí o nexo entre esses dois assuntos é o que me cativa, né, e então a perda, ela acontece em qualquer sistema, qualquer utility, né, qualquer sistema, qualquer planta industrial, então a gente sempre tem perda, né, e é o que, quando a gente busca eficiência operacional, a gente busca reduzir essas perdas. E a perda de água é uma perda de recurso tratado, energia, insumos, e no fim é uma perda financeira e ambiental para a companhia. Então, com a parte dessa transformação digital e a inclusão do Smart Water, GM Digital, né, são algumas coisas que se confundem, eu espero terminar meu trabalho e, enfim. Então, eu vou dividir em 3 etapas a resposta à sua pergunta, tá? Primeiro eu vou definir o que é Smart Water,
Depois eu vou definir o que não é Smart Water, e depois a gente vai fazer essa relação com o tema do podcast aqui, né, com perdas, né? Então, o Smart Water ele não é apenas uma tecnologia, não é uma coisa que você coloca ali, né? É uma filosofia de gestão, né? Uma filosofia de gestão, DEME ali, o PDCA, então, o que a gente não mede, a gente não faz a gestão, se a gente tem gestão, a gente tem que ter medição, então, enfim. Então, é uma filosofia de gestão, né? E o Smart Water Network Forum, de onde eu participei, o SWAN, é swan-forum.com, do qual sou entusiasta. Eu fui por 2 anos ali, Utility Advisor Senior, né? Ou Senior Utility Advisor. Ele define que uma rede inteligente de água como um conjunto totalmente integrado de componentes e soluções baseadas em dados que permitem que a concessionária de água otimize todos os aspectos do seu sistema de distribuição de água, coleta de água residual e tratamento. Então, ele trabalha tanto na parte de tratamento de água, água bruta, né, o tratamento, essa visão holística, depois a distribuição, a coleta e o tratamento do esgoto. Em todos esses aspectos, a gente busca aplicar o gêmeo digital, aplicar as técnicas de Smart Water, para reduzir perdas, inclusive. Tá? Para facilitar o entendimento, o SWAN desenvolveu um modelo de 5 camadas, que fica bem claro você entender o que é um Smart Water, né? Então, é uma excelente forma da gente visualizar. A primeira camada é o nosso problema, é o ativo físico. Não é o nosso problema, é a nossa solução também, né? O ativo físico que consiste em tubulações, bombas, né, reservatórios, ETAs. Então, todos os ativos da companhia são a camada de ativos físicos, ok? Daí começa a entrar a parte de transformação digital e o Smart Water, que é a segunda camada, que é a parte de sensoriamento e controle. Então, sensores de pressão, sensores que a companhia já tem hoje, né? Sensor de pressão, sensor de vazão, sensor de nível, atuadores, como CLPs, enfim. Então, toda a parte de medição e atuadores, medidores e atuadores, ou sensores e atuadores, essa faz parte dessa segunda camada. A terceira camada é a camada que me toca mais, que é a parte de coleta e comunicação. Então, eu vou criar redes de telecomunicação para ligar esses sensores e atuadores a uma quarta camada, que é a parte de gestão. Então, a parte de gestão, que seria a parte de gestão e exibição de dados, é a quarta camada. Então, todas as companhias até aqui, todas já fizeram ter alguma iniciativa ou já fizeram alguma coisa nesse sentido, né? Então, a quarta camada seria software escada, banco de dados, plataforma que armazenam dados, historiadores, enfim, que possam exibir essas informações de maneira centralizada, vamos dizer assim, né? E a quinta camada é o que mais define o Smart Water, né, que é a fusão e análise de dados, ou o Analytics e gêmeo digital. Aqui é onde a mágica acontece, né? Então, a gente vai usar inteligência artificial, machine learning, modelos hidráulicos avançados e o conceito de gêmeo digital em si para cruzar informações, prever cenários, otimizar operações. Então, a gente vai fazer toda a parte de entrega estratégica para a companhia, né? Eu vou ter o meu direcionador estratégico antes dos ativos físicos que eu quero fazer, quais são as minhas metas de redução de perda, enfim. E lá no final eu vou ter uma entrega estratégica após essa quinta camada que tão bem define o Smart Water ali, que é a parte de fusão e análise de dados. Tá? Seguindo, né? O que não é Smart Water? Não é apenas uma automação, um sistema escada. Então, uma companhia de saneamento, ela diz, eu tenho Smart Water, mas eu tenho um sistema escada só, com uma rede de comunicação integrada. Então, embora sejam componentes extremamente importantes para a filosofia do Smart Water, ele vai além disso, né? O escada são ótimos para monitorar e controlar, né? Mas o Smart Water adiciona a camada de inteligência analítica, ok? Então, o escada só o escada não é um Smart Water. E também não é comprar uma tecnologia mais recente e esperar um milagre, né? É preciso uma estratégia, é preciso você integrar com os processos existentes. Então, e fundamentalmente, a capacitação das pessoas. As pessoas têm que entender da tecnologia que elas estão buscando, né? Então, tem que fazer uma estratégia de médio, longo prazo, né? Para você implantar esse conjunto de ações que vão levar a sua utility a ter uma Smart Water de fato, né? E também não é uma solução plug and play, idêntica para todos. Não, uma solução que funcionou lá, vai funcionar aqui. Não, cada companhia tem as suas particularidades, o seu nível de maturidade digital, a sua jornada de Smart Water, ela precisa ser customizada.
E também não é apenas sensores e dados, né? Não é só você colocar sensor, coletar informação e achar que você está criando uma rede de smart water ali. Não, né? É sobre transformar dados em insights acionáveis, né? E por fim, né, em resultados concretos, como a redução de perdas, né? Que é sobre... Então, o smart water não é só você colocar sensor ou atuador. Você tem que gerar valor com isso, né? Então, respeitando aquelas 5 camadas, né? Principalmente gerando valor, é onde você encampou o conceito de smart water. Não de maneira isolada, né? Eu fiz um desses 5 que não são smart water aí, a gente não vai chegar no projeto se eu não olhar de maneira holística, né? Então a chave do smart water eu tenho que ter uma visão holística do que eu quero, né? E fazer todas as iniciativas de maneira integrada. E a visão sobre perdas e a conexão delas com o smart water, né? As perdas de água são um dos maiores desafios do saneamento do Brasil, então as metas do Plano SAB ali para reduzir perdas em torno, as metas são para 25%, né? E a Corsã hoje, próprio Brasil ali, gira em torno de 40%, então eles são o maior desafio, né, no Brasil e no mundo, tá? Lá no SUAN, lá, que era um fórum que só tinha a Corsã e a EGEA, né? Hoje são uma empresa só, mas só tinha uma empresa brasileira fazendo parte daquele fórum. O desafio de todas as companhias, né, companhias dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da África, enfim, era combate a perdas, tá? Porque perda é dinheiro que eu estou jogando no ralo, né? Então, a gente for dividir, né, as perdas, né, entre reais e aparentes ali, o Smart Water ele pode atacar ambas as frentes. Nas perdas reais, né, sensores de pressão, vazão, setorização inteligente, monitoramento acústico com IA para detecção precisa e rápida de vazamentos. A gente tem um case que eu fiz um estudo ali, eu estou fazendo para o meu doutorado também, de empresas de Singapura, enfim, que usaram aqueles modelos de detecção, que a gente até trabalhou na Corsã, né, por matriz de correlação acústica, né, a gente tentar fazer um sistema com sensor para detecção de vazamentos, né? Então, nas perdas reais, né, e também os gêmeos digitais, né, que pode para simular o comportamento de rede, otimizar pressões, reduzir o estresse de tubulação, frequência de novas perdas, enfim. Então, a parte de sensoriamento e alguma inteligência artificial ali vai me ajudar a combater as perdas reais. E na parte de medição inteligente, né, as perdas aparentes, hidrômetros inteligentes, né, a parte de AMI, telemetria, algoritmos para detectar fraude, submedição, problema de consumo, então a gestão de grandes consumidores. Então, na parte de comercial, né, eu tenho uma das iniciativas ali, que é a medição inteligente, que é uma iniciativa do Smart Water, que eu posso aplicar e combater diretamente esse tipo de perda. Então, dentro do conceito de Smart Water, a capacidade de integrar dados de diferentes sistemas, comercial, operacional, GIS, em uma plataforma única, é o que permite essa visão 360, essa visão holística, né, sobre as perdas e sobre o sistema em si. Então, na minha experiência, só complementando, na minha experiência na Corsã, né, com projetos de inovação, a gente sempre buscou essa conexão. Né? Você lembra? Eu te convidei para participar de algumas iniciativas, principalmente a Advanced Water, a WDMS, né, Distribution System, alguma coisa assim. Então, era o Smart Water que a gente tentou ali. Então, na inovação, a gente teve várias tecnologias integradas ali para buscar esse combate à perda, né? Que era o pilar nosso, um deles, né? Eficiência energética, combate à perdas. Enfim. Só para fazer, então, um resumão, assim, né? Me corrige se algum entendimento não estiver correto. Então, Smart Water, então, a gente poderia simplificar sua compreensão em 5 camadas. Uma camada física, onde que estão os ativos da empresa ali, né? Redes, válvulas, reservatórios, enfim, né? Uma segunda camada, que seria onde estão os sensores que estão medindo esses ativos, né? E a gente fala o transdutor de pressão, o medidor de vazão, enfim, etc. Uma terceira camada aí que coleta esses dados através de uma rede de telemetria ou IoT, enfim, né? Que a gente poderia representar pelo rádio da telemetria, ou enfim, esses equipamentos, né? Que fazem a coleta dos dados, né? Uma quarta camada aí que seriam os sistemas, famosos sistemas supervisórios, né? Que as empresas gostam de exibir aí os seus CCOs, né? Isso. E aí a última e a camada mais difícil de se alcançar na prática, né? Porque o que acontece bastante no nosso país, a gente ter bastante coleta desses dados, ter esses sistemas até um certo nível ali, né? E a gente acaba tendo dificuldade de tratar e utilizar, de fato, esses dados de forma inteligente. Então, teria ainda uma
quinta camada acima disso tudo, né, para fazer essa, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, pegar tudo isso aí que foi constituído e a partir disso tá informações relevantes para a operação, para o comercial, enfim, para toda a gestão da empresa, né, e tudo isso integrado aos processos que já existem na empresa. Tudo isso faz parte desse conceito, né, Flávio, e não exatamente só o equipamento que tu está implantando, os investimentos que está fazendo ali, mas toda essa lógica que envolve essas 5 camadas, os procedimentos dentro da companhia, a capacitação das pessoas, enfim, tudo isso faz parte desse conceito. Seria isso, então? Seria isso, a capacitação, foi importante você falar nisso, né? Então as pessoas têm que saber usar a tecnologia também, né? A favor delas. Porque às vezes o Smart Water não pode ser um processo extra para você fazer, né? Se você tá parando de fazer o seu processo comum e tendo que preencher ou colocar alguma informação de maneira manual, isso daí já está fora do conceito, né? Então a pessoa tem que se adaptar, usar a tecnologia ao seu favor, né? Para isso, aí sim, né? Coletar aquele resultado estratégico que a gente tanto quer, né? Aquela fusão de dados que a gente tanto quer, né? O dado jogando a nosso favor. Então é isso também. As pessoas têm que ser capacitadas para poder usar a tecnologia da melhor maneira possível. Então tudo isso faz parte até nos projetos de Smart Grid, né? Tudo isso faz parte desse conjunto, nessa filosofia que o Smart Water traz, tá? Ou que a rede inteligente, né? Se você quiser falar de maneira mais genérica, que daí vai incidir em cidades inteligentes ou redes elétricas inteligentes. Perfeito. Continuando o papo aqui, então, as empresas de saneamento, principalmente no Brasil, encontram-se em estágios distintos de transformação digital, né? Como tu falaste, então, esse conceito ele é amplo e ele tem uma característica de jornada, né? Não é eu tenho Smart Water ou não tenho Smart Water, eu tenho uma jornada que eu estou desenvolvendo com essa lógica, vamos dizer assim, né? E, enfim, as empresas têm esses estágios distintos de transformação digital, mas é possível identificar iniciativas aí bem relevantes em âmbito nacional, né, Flávio? Enfim, eu resumiria a segunda pergunta da seguinte forma: quais projetos de Smart Water existem no saneamento brasileiro, no teu conhecimento aí, relacionados a perdas e que tu acha interessante destacar, hein? Eu posso estar sendo injusto, assim, o que eu conheço, tá, no Brasil. Eu posso falar do mundo todo, né, mas o que eu conheço no Brasil, assim, interessante, a Sabesp tinha feito começou a fazer uma boa plataforma, tinha uma diretoria que cuidaria dessa parte de IoT e gêmeo digital, né, então eles pensaram nisso de maneira estruturante, né, estrutural, né, então isso daí já faz o que, uns 5 anos que eles estavam bem estruturados no projeto. Só que é uma empresa muito grande, né? Tem muito recurso e conseguiu fazer uma POC. Eu lembro que eu tinha resultados de uma POC deles, mas eu não sei como é que está a parte de como isso se disseminou pela empresa, né? Um dos problemas também de projetos de redes inteligentes é ele parar na prova de conceito, né? Então, eu não sei como é que evoluiu. Uma empresa muito inovadora também, que eu tive contato, eu não sei também qual o estágio, a Sanepar, né, das empresas públicas aí, é uma empresa que busca bastante esse tipo de projeto, né, eles fazem bastante, muitos editais ali para buscar soluções inovadoras, né, Gustavo Possetti, ali um cara sensacional ali da parte de inovação. Então, eu conheço o pessoal da Sabesp, só não lembro o nome ali individualmente de cada um dos componentes da Superintendência de Inovação, mas no âmbito de inovação, sim, né, mas eu não sei o quanto que isso já entrou no sangue das companhias, tá? As companhias privadas, daí, já tem mais aquela visão mais pragmática de como aplicar o dinheiro, né? Às vezes pode ser um projeto que, ao primeiro momento, pode ser um projeto muito disruptivo e as companhias não vê o retorno do investimento como muito viável, assim. Então, as companhias, a própria EGEA, né, ela tem a parte do COI, tem um projeto chamado Infra Inteligente, né, que é para gestão de ativos, muito interessante, né, a EGEA faz parte do Smart Water Network Forum, então eles têm essa preocupação com essa parte de inovação mais corporativa, né, então o projeto que eu sei que já está no sangue da empresa é o Infra Inteligente, para gestão de ativos. O COI, né, eles buscam, o COI geralmente está no contrato, está no próprio edital de concessão, então tem uma plataforma web, né, então essas companhias privadas, elas têm por
obrigação contratual colocar, então todas elas buscam essa parte de ter o supervisório ali bem estruturado, ter aquela tela, né? E como isso é uma obrigação, elas acabam buscando chegar naquela quinta camada, mas também o nível de maturidade de todas as companhias, eu não sei como é que estão estruturadas. Atualmente, como eu estou atuando bastante como verificador independente, né, dentro desses contratos, a gente busca aquele indicador, geralmente tem aquela meta de redução de perda, então a gente busca sempre incentivar eles a implantar a transformação digital, mas isso não é uma obrigação contratual. A gente incentiva para facilitar, tenta mostrar alguma maneira de como ele vai ter o retorno daquele investimento, né? Você vai economizar com logística, ou a própria aferição em tempo real daquele indicador vai te trazer benefícios no médio e longo prazo, no curto prazo também, vai evitar multa, vai evitar a parte da contraprestação não ser completa, né? Vai atingir de maneira mais adequada o indicador ou a meta de redução de perda, né? Então, eu vejo que as companhias privadas elas tendem a aderir mais rapidamente por questões contratuais, né, de metas, de redução de perda. As companhias públicas têm as metas também, né? A meta é do Plan SAB, então todas têm que atingir aquela meta, né? Acho que são 25%, não sei se não me engano aí, alguns anos. Então, todas vão ter que buscar soluções diferentes, porque se for no passo que a gente está para chegar na meta de perdas ali de 25%, pouquíssimas vão conseguir chegar, né? Pouquíssimas companhias. Então, se não estão correndo atrás, já passou da hora, né? de correr e buscar soluções um pouco mais aceleradas como essa, né? De Smart Water para chegar nas metas de redução de perdas e as metas de eficiência operacional como um todo, né? Eficiência energética, que faz parte do conceito de Smart Water também. Mas se quiser eu posso falar de alguns casos da Corsan, né, que a gente fez ali, que ficou mais na prova de conceito, né? A gente teve um projeto, por exemplo, em Morreuter lá, que era o projeto de US 5.0, que a gente colocou micromedição inteligente, né, em todos os consumidores, né? Eram 1.500 unidades de consumo, a gente colocou em todos, né? Com medidor ultrassônico. Então a gente tirou o multijato e colocou ultrassônico com telecom. Então ali a gente já aumentou a arrecadação ali em 20%. Só daí talvez seja a diferença de trocar ali o sensor de medição, né? Não muito relativa à parte da telecom em si, de ter informação em tempo real. Mas começamos a desenvolver outros algoritmos ali, né? De medição inteligente, né? O próprio Ricardo Rover ali trabalhou para indicar alguns algoritmos ali, algumas fórmulas para tentar atingir alguma meta de perda. Foi um projeto que ele durou por um bom tempo, acho que foram 2 anos, mas daí foi a área de inovação, como ela foi dissipada, acabou se perdendo, né? Então foi um projeto interessante. A gente teve outros, né, como você na minha apresentação falou, ETA 4.0, POSO 4.0, né, que era a parte de tratamento de água, né, redução de uso de insumos, né? Então a gente tinha a medição e controle de parâmetros do tratamento de água, e o controle seria na parte de eficientização no uso de insumos. Então a gente já teve esse projeto, ele rodou, o projeto Poço 4.0 foi em Alegrete, em toda a cidade é abastecida por 17 poços, né? Era abastecida, não sei como é que está a situação hoje. Então a gente colocou ali o Poço 4.0, fazia a gestão em tempo real da medição daqueles parâmetros ali, pH, enfim, turbidez, e fazia a aplicação do produto, né? Tinha uma bombinha ali, que eu conseguia aplicar ali o cloro, enfim, o sulfato. Então, nas ETAs eu também conseguia fazer, né, os 4 módulos que a gente tinha. Era a aplicação de cloro, de cal, né, o vulcanizante, o sulfato de alumínio e o flúor, né? Então a gente controlava muito bem ali, a gente reduziu bastante a perda de uso de insumos e mantivemos ali os parâmetros sempre controlados, né, em tempo real, que é uma coisa bem importante ali do ponto de vista ambiental e para a saúde também, né? Acho que um ponto importante de se falar é que a jornada da transformação digital, como ela como tu mesmo comentou, ela é abrangente, né? Ela acaba
atingindo de forma sistêmica em todos os custos da empresa, né? E isso, de certa forma, é também difícil de tu mensurar o resultado. A parte de medição inteligente é muito complexa, é muito difícil ter retorno de investimento, né? Porque a gente está falando de volume muito baixo, né? Até para investir no sensor do medidor ultrassônico, né? Que é um pouco caro o sensor em si. A telecom é barata, tá? O que é caro ali é, no caso, mudar o sensor. Mas nesse projeto, a gente fez um projeto que a gente desenvolveu um medidor inteligente também com a startup Aiga, que a gente desenvolveu do zero ali, né? A gente comprou o sensor, só o sensor ali, né? A gente fez um primeiro comparativo. Vai ser o multijato, monojato, ou vai ser o ultrassônico, né? Então a diferença era pequena ali de aquisição de sensor em lote grande. A diferença era pequena mesmo. Daí, porque a parte de para condicionar um sinal da ventoinha é muito mais complexo do que você condicionar um sinal do ultrassônico. Então a gente optou por ir para o ultrassônico porque a eletrônica que a gente ia ter que embarcar ia ser muito mais simplificada, né? Então, como é um dispositivo que eu vou deixar no tempo, então vai ser aquele conceito de IoT, vou deixar com uma bateria, e esse tipo de dispositivo ele era mais econômico, né? E nesse caso, nesse medidor, a gente colocou também uma válvula para poder fazer o processo comercial todo, né? Se a pessoa não pagou ali, eu conseguia suspender o serviço dela no mesmo processo, naquele dispositivo. Então, foi um projeto que ele para uns consumidores que tinham um consumo médio para alto, né? Então, a gente está falando já de grandes consumidores que tinham viabilidade para implantar esse tipo de equipamento. Mas, claro, que na prova de conceito, né, a gente, no fim, naquele projeto, acho que foram 250 medidores que a gente fez como na encomenda tecnológica, né? Então, foi um projeto bem legal também, né? Então, a gente tinha um projeto sistêmico, que era o S5.0, que foi o hemorroide, e tinha desenvolvimento do dispositivo, só nessa parte de medição, né? E esse eu acho mais difícil, né? Quando você fala de rodar na parte de operação ali, ou na parte de tratamento, você tem outros recursos, né? Você tem a parte de deslocamento, de recurso humano, a própria redução de insumo, né? Eficiência energética, então você consegue agregar outros custos da companhia para pagar o projeto. Mas no projeto comercial ali, só tirar o leiturista ou alguma coisa que você vai ganhar em arrecadação, tem que fazer um estudo bem minucioso. A nossa POC, a nossa prova de conceito, ela nos trouxe subsídios para vender esse projeto, tá? Mas, como eu te disse também, então foi uma coisa que ela parou ali, né? A gente, apesar de usar a lei do bem, de tentar outros tipos de fomento, aquele foi estanque o projeto, então a gente não continuou, a gente deveria ter feito outros ciclos para pesquisar um pouco mais como a gente ia viabilizar esse tipo de projeto dentro da companhia. Isso é fundamental também. Você é disruptivo, cara, faz vários ciclos e vai estressando aquele cálculo de retorno de investimento para depois ver como isso vai casar naquela filosofia do Smart Water, né? Você vai desenvolver as pecinhas, depois você vai trazer tudo para um conceito holístico, né, para um conceito amplo, e vai ver como que a alta gestão vai definir isso. Isso numa companhia pública, a gente tinha aquela periodicidade, né, de mudar toda a gestão, então é difícil você fazer um planejamento e criando essas peças no médio e longo prazo também. Com certeza. Mas a própria legislação está lentamente, obviamente, mas já está evoluindo em alguns aspectos, né? Se adaptando à lei da inovação, enfim, criando alternativas aí para facilitar esses processos todos, né, em âmbitos públicos também, né? Um aspecto interessante, Piero, agora que você falou sobre isso, em energia elétrica, 0,5% da tarifa ele tem que ser revertido para projetos de eficiência energética e projetos de desenvolvimento, né? de pesquisa e desenvolvimento, né? É P&D e PE, né, que eles chamam. Então, isso já é nativo da tarifa, né? Então, você tem que... A legislação acaba forçando a inovação também, né? Isso, forçando você a desenvolver. Então, a própria energia elétrica já estão muito avançados em projetos de smart grid, né? Estão muito mais lá na frente. Então, e esses projetos de smart grid e smart water, eles podem ser integrados, né? Isso acontece muito na Europa e nos Estados Unidos, que as companhias, a companhia municipal ali, ela cuida de água e energia elétrica. Então, para elas é bom você ter a mesma lógica, o mesmo conceito de smart, de rede inteligente,
para fazer a gestão dos dois sistemas, né? O sistema de energia elétrica e o sistema de água. Então, eles acabam se confundindo, tá? Essa é a minha tese, né? Que é como usar esses dois conceitos e fazer eles poderem ser integrados, né? Na implantação. No fim das contas, é tudo energia, né? O conceito é eficiência energética, e a eficiência energética é a mãe dessas coisas todas aí, né? Isso, a eficiência, né? A eficiência. Lá na energia elétrica a gente usa dois parâmetros ali, que é tensão e corrente, né? Mas no saneamento a gente usa pressão e vazão. Então, a lógica é diferente. Um viaja 3 vezes 10 dá 8 metros por segundo, o outro 2 metros por segundo. Então, é um pouco diferente, mas a matemática ela acaba se entrelaçando na hora que a gente está fazendo a fusão de dados, né? Então, os historiadores que a gente precisa, né? Qual o sensor que eu vou usar? Um medidor de água, né? É igual um medidor de energia elétrica, né? O conceito dentro dessa lógica das camadas, né? Exato. Dentro da lógica das camadas é meio complementar, né? As 5 camadas eu aplico também para energia elétrica perfeitamente. Só o ativo ali, né? A primeira camada que difere pouco. Eles têm sistema SCADA, eles têm a parte de coleta e comunicação, tem a parte de fusão de dados, que é o ADMS, né? Que é bem mais utilizado, assim, esse conceito. Então, em energia elétrica já tem essa parte já na tarifa, enfim, já é mais interessante, que eu acho que o saneamento, como vem na esteira, poderia pegar esse conceito, né, já está pegando a parte aqui no Brasil de agência reguladora centralizada, né, então já pode pegar essa parte da tarifa também e utilizar para a gente poder pesquisar mais projetos de Smart Water aí, com mais tranquilidade. Eu acredito que sim, que no futuro aí o saneamento vai se espelhar muito na regulação da energia e as coisas vão ficar muito parecidas, né? É muito provável que caminhem para esse rumo aí, né? Mas enfim, Flávio, quem inicia aí na área de perdas de água sempre quer boas dicas, né? Atalhos, né, que ajudem nessa caminhada. Então, nesse sentido, a próxima pergunta que eu faço para ti é: quais são os principais pontos, na tua visão, a se observar, então, nessa jornada da transformação digital nas empresas de saneamento, que tu acha que sejam dicas importantes, assim, especialmente para quem está começando nessa carreira aí? Ótimo. A gente pode falar da parte de formação e da parte de estratégia corporativa, né? O principal ponto a observar, assim, né, a jornada da transformação digital no saneamento, ela é especialmente focada em perdas, é desafiadora, mas é extremamente recompensadora, né? Então, o paradigma tem que ser modificado tanto para quem quer cursar essa jornada como profissional, quanto para a empresa que quer adotar esse tipo de tecnologia ou de essa filosofia, conforme eu falei. Então, os principais pontos a observar, assim, a primeira é a estratégia clara e comprometimento da alta gestão, né? Se a alta gestão não entender isso, né, então não vai vingar. Antes de tudo, a empresa precisa ter uma visão clara de que quer alcançar, né? Quais são os objetivos, quantos por cento de perda que eu quero reduzir, eu quero melhorar a eficiência energética em quantos por cento. Então, tudo isso tem que estar bem claro, né? Como é que eu vou chegar nesse objetivo depois, né? Se eu definir as metas de maneira clara, eu vou conseguir partir mudar o meu paradigma para atingir aquelas metas. Eu tenho que fazer alguma outra coisa diferente, né? E daí o segundo item é a parte de pessoas e cultura, né? Então, quem que vai cursar essa jornada da transformação digital? Ela é feita por pessoas e para pessoas, né? É preciso investir em capacitação, tanto das equipes quanto dos operadores. Então, as equipes, né? Hoje existe, daí pegando o exemplo da Corsã, já existe uma área de automação, né? Aquela área precisa de um banho de loja ali para entender que aquilo ali pode agregar outros componentes, né? Não só ter engenheiros de automação, né? Mas engenheiros químicos, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, para fazer com que a área tenha aquela visão holística de todo o processo. Ali pode virar uma área de rede elétrica ou de rede inteligente, de smart water, né? A gestão da mudança, né, é crucial. Então, novas tecnologias trazem novos processos. É preciso comunicar bem, envolver as equipes. Então, acaba virando quase uma área a área de gestão de mudança vem da parte de TI, né? Então, o IT, né, essa parte de processo é preciso também a companhia entender que eles precisam ser muito mais dinâmicos para você adotar uma tecnologia tão avançada assim, né? Então, o case, por exemplo, lá da Southwest Water, ele mencionou ali, a gente tem um relatório da Suan, né, que a gente utilizou lá naquele caso um consultor para facilitar a gestão de mudança. Então, às vezes uma pessoa externa que vem dessas empresas de tecnologia
pode atuar nessa parte de gestão de mudança e começar já a organizar os processos para guiar a empresa para o Smart Water. Né? E depois a parte de diagnóstico, processos, né? Então, onde e como a gente vai iniciar o projeto, né? Então, entender as linhas de base, né? A priorização, a revisão dos processos, né? Aquela parte que você falou também de a gente tem que adaptar os processos também para que as informações vá convergir para uma plataforma única, né? E a tecnologia, né? Tecnologia e dados. Quais os dados que eu vou... Qual o dado que eu vou precisar, né? Então, a qualidade dos dados é o rei da adoção do Smart Water. Eu não preciso de qualquer dado, eu preciso do dado correto. Né? Então, os sensores precisam estar calibrados, os dados precisam ser validados e ser confiáveis. Né? E a integração e interoperabilidade. Então, não posso ter mais ilhas, né, nas companhias. As áreas elas têm que estar plenamente conectadas para que essa visão holística que o Smart Water traz consiga ser implantado, né, consiga ser adotado. Eu acho que a parte também que me toca também, que é a parte de inovação, né? A empresa tem que investir em inovação, né? A gente tem vários, como você falou, a lei da inovação, tem a lei do bem, tem um baita de um mapa de fomento aí para você poder inovar, e Smart Water é inovação, e hoje a FINEP tem linhas de fundo perdido ali para a parte de implantação de tecnologia em saneamento, né? Bancos internacionais também, é fácil de conseguir recursos para esse tipo de projeto. Quando é um projeto bem estruturado, né? E é um projeto que eu sei o início, meio e o fim dele, e eu vou ter 100% da adoção ao fim, eu consigo buscar recurso bem barato para implantar esse tipo de solução. Então, a parceria, a parte de ecossistemas de inovação é muito importante. Né? O ecossistema de inovação é que vai fazer você acessar esse fomento e fazer você traçar um projeto de inovação de maneira mais concreta, né? Mais concreta e sustentável. Acho que desse ponto de vista, acho que é isso, assim, para adotar, né? O profissional, né? Tem que ser um profissional que gosta de tecnologia também. Né? É importante você gostar da tecnologia, conhecer bem também os processos de saneamento, né? Não é só tecnologia, né? É processo. Então ele tem que saber como é que funciona o processo que ele vai querer trilhar dentro do Smart Water, né? São várias. Tem a parte de Smart Meter, tem a parte de modelagem hidráulica, né? Que algum colega falou num dos seus podcasts antigos. Tem a parte de eficiência energética também, que alguém falou já nos seus podcasts. Então, a gente já... todas essas verticais, né? Tem que ter alguém com conhecimento do ativo e que seja um entusiasta de tecnologia. Ou que, se não for a mesma pessoa, que elas conversem muito bem ali para que aquela vertical consiga chegar junto com as outras lá na fusão de dados. Na camada 5, né? Aquela nossa. Sim, a sonhada camada 5. Na verdade, é o resultado estratégico que a gente quer, né? A gente quer o resultado, né? A camada 5 é o que leva ao resultado estratégico. Legal, Flávio. Bem, estamos chegando ao final, então, do nosso bate-papo aqui com a participação do Flávio Silva. Quero agradecer mais uma vez imensamente a tua participação e generosidade em compartilhar o teu conhecimento aqui conosco e aproveitar essa oportunidade para te pedir, Flávio, da mesma forma como eu sempre proponho aí para os demais convidados, que deixa a tua mensagem final aí de motivação para as pessoas que estão nessa jornada das perdas de água e que querem ajudar a fazer um saneamento mais inteligente e sustentável. Muito obrigado, Flávio. Tá contigo aí, tua frase final aí de motivação. Nós, como engenheiros, que a gente gosta de problema, né? Um cenário que tem uma perda de 40% é um cenário bem otimista para quem gosta de resolver o problema. Então, a mensagem de motivação que eu passo a gente tem um caminho muito grande a trilhar. Né? A tecnologia, a transformação digital pode ser um dos meios, mas outros meios também. Então, o seu conhecimento aí, você de casa que está assistindo, pode ser um dos pontos que eu vou conseguir atingir essas metas agressivas, né, num ambiente com um problema tão grande. Né? O saneamento ele tem perdas elevadíssimas. Né? Eu venho lá de telecom, que era perda negativa, né? O telecom tem overbilling, né, que a gente chama, né? O cara cobra mais do que fornece de serviço, então a perda é negativa. Daí a gente vai para a energia elétrica ali, que é perda em torno de 2% a 4%, que já é um absurdo. Daí eu chego aqui em saneamento com 40% de perda. Meu Deus, que maravilha! Tem um monte de problema para resolver. Então,
problema é com a gente, né? A gente quer resolver o problema, a gente quer trazer soluções. Então, para quem gosta de trazer soluções, trabalhar com perdas, trabalhar com saneamento é uma coisa fantástica, né? Porque se consegue resolver problemas com resultados absurdos, assim, né? Então, se motive, porque a gente tem problema. A gente tem um país com eu tenho muita, né? Eu tenho uma abundância de recursos, né? Tanto recurso hídrico, recurso energético. Então, não tem por que a gente trabalhar com esse nível de perda. A gente tem municípios com IDH altíssimos, com nível de perda da ordem de 70%, 60%, que a gente não consegue entender, né? Então, sempre se a gente levar essa tecnologia ali, né? Você que trabalha no mercado de TI, que trabalha com a parte de gestão de mudança, conforme eu falei aqui, saneamento tem espaço para você, né? Talvez já não tenha esse espaço em telecom, já não tenha esse espaço em energia elétrica, mas tem esse espaço hoje em saneamento para a gente trabalhar com essa parte de redes inteligentes, né? Smart Water. Venha para cá que aqui a gente tem bastante problema para resolver. Ótimo, então, Flávio. Um abração aí, muito obrigado. Valeu. Um abraço, brigadão.